Olá, pessoal. Hoje, então, eu vou apresentar para vocês uma aula curta, né, sobre requisitos de software. E o objetivo da aula, basicamente, hoje é para entender o que é requisito, né, independente aí do contexto do desenvolvimento de software, a importância, né, e o impacto desses requisitos no sucesso dos projetos, a definição rápida do que são os requisitos, tipos de requisitos e também vou trazer ao final da aula uma atividade de fixação para vocês também. Vocês poderão aqui visualizar as referências bibliográficas ao fim da apresentação e vou deixar também meu contato com vocês. Tá. Então, para entender o que é um requisito, só para eu não ficar falando de requisitos, mas o que é esse requisito? Para entender o que é esse requisito, independente aí, né, do contexto de desenvolvimento de software, a gente está chegando no Natal, pensa, por exemplo, numa criança, né, a decepção que uma criança fica quando o Papai Noel não entende bem o que ela queria. Então, isso é uma forma de se lidar com os requisitos, ou seja, quando a criança está escrevendo a cartinha para o Papai Noel, o que ela está tentando fazer, na verdade, é especificar os requisitos daquilo que ela imagina que vai resolver o desejo que ela tem para o presente, para o Natal, né? De ganhar de presente para o Natal. Então, tem todo um processo que também está relacionado aos mesmos problemas que a gente tem, né, na identificação dos requisitos de software, que é eu preciso conseguir comunicar de uma forma completa, consistente, né, o que eu quero através de um artefato, ou seja, tornar o que é intangível, que está dentro da cabeça, né, dos meus desejos, tangível, ou seja, através de um recurso explícito, né? Além disso, né, quem está, né, quem tem esse cliente, que seria a criança, por exemplo, no caso o pai, né, da criança, a pessoa que vai dar esse presente, ele precisa conseguir descobrir qual que é qual é aquele presente que aquela criança deseja. Então ele precisa tentar fazer as perguntas corretas, tentar investigar, tentar entender. Então, nesse contexto aí, a gente já está trabalhando com o que seria aí os requisitos, né? O desafio é decifrar o que realmente ali o cliente quer, o que a criança quer de Natal, né? Para entender a importância e do impacto que essa identificação de requisitos, no caso do software, porque a gente está trazendo aqui para o nosso contexto de desenvolvimento de software, no sucesso dos projetos, eu trouxe esse gráfico para mostrar para vocês uma pesquisa que foi realizada pelo Stand Group, onde mostra o percentual de sucesso dos projetos de software. Então, observem que o percentual de projetos que fracassam é muito grande. Ou seja, das empresas que foram entrevistadas, que são 300, se não me engano, 24% dessas empresas em seus projetos tiveram 24% de projetos fracassados. 44% com problemas, de projetos com problemas, e 32% de sucesso. Então, ou seja, a gente se pergunta, mas por que assim, um número tão alto, né, de fracasso nesses projetos? Então, a pesquisa fez essa pergunta para que as empresas pudessem, então, identificar quais são os principais problemas que elas enfrentaram, né? Então, observem que os quatro primeiros, assim, dois problemas identificados estão entre os quatro mais problemáticos, assim, digamos assim, para as organizações, estão diretamente relacionados à definição do escopo. Ou seja, mudança de escopo constante foi o terceiro que apareceu mais como um problema, né, causador aí desse fracasso e um escopo não definido adequadamente, né? E os dois primeiros aqui que também tem relação, não cumprimento dos prazos. Normalmente a empresa vai ter dificuldade de cumprir o prazo se ela não identifica esse escopo de uma forma precisa e correta. E além disso, o problema de comunicação, esse impacta na definição do escopo, né? Ou seja, se eu tenho esse gap de comunicação, impede que eu consiga definir. E também, se o escopo não está bem definido, eu não consigo comunicar isso bem para os outros stakeholders, para todos os outros envolvidos aí no meu projeto, né? Então, fica claro que um fator essencial para o sucesso do projeto é justamente o quê? Eu conseguir identificar claramente o que é o escopo, né, do meu projeto, o que realmente tem que ser desenvolvido. E esse escopo eu defino, eu consigo fazer
identificação justamente aqui através da definição dos requisitos e da especificação desses requisitos, da comunicação desses requisitos, né? E uma outra informação interessante é o seguinte, quando se pergunta nessa mesma pesquisa sobre a frequência de uso das funcionalidades, a gente pode observar que 45% das funcionalidades do software nunca são utilizadas e 19% são raramente utilizadas. Então imagine que mais da metade do custo de desenvolvimento, dos recursos envolvidos, de funcionalidades envolvidas e recursos providos pelo software, quase não são necessários ali para aquele software. Então, ou seja, certamente o analista tem um importante papel nesse processo de identificar o que de fato vai ser mais usado e é mais importante, porque muitas vezes você pode investir muito recurso e ter um custo em algo que não é necessariamente importante para resolver o problema ali daquele cliente, né? E ainda sobre esse impacto, a gente, no livro de Management Software Requirements, né, de gerenciamento de, de requisitos aí, de software, né, gerenciando requisitos de software, o autor aponta como erros mais comuns em projetos os erros de requisito, que é o que a pesquisa também nos confirma, né? E além disso, os erros de requisitos são evidentemente os mais caros, uma vez que ele impacta em todos os outros componentes, ele está lá na base da sua etapa de desenvolvimento do produto, né? Então, de software. Então, ele evidentemente impacta em todos os outros componentes, o que torna um erro de requisito muito mais caro que outros erros, né? Claro que tem erros arquiteturais também que podem ter um custo muito alto, mas os erros de requisitos certamente podem impactar, inclusive, na definição, por exemplo, de uma arquitetura errada também, né? Erros de requisitos, eles consomem, em média, né, 25 a 40% do orçamento de um projeto. Então, ou seja, isso custa muito para o projeto. Então, isso certamente pode impactar no fracasso daquele projeto de software, né? Mas aí a gente se pergunta, por que esses erros acontecem? Existem diversos motivos, né? Entre eles, por exemplo, o analista muitas vezes ele fica muito focado na solução, na ferramenta, ao invés de tentar entender o problema do usuário, ele já fica, o usuário já traz uma solução e ele acaba indo focando ali nas funcionalidades daquela solução, né? Às vezes também, voltando aí com esse foco muito mais na ferramenta, faz uma análise muito mais orientada à tela, ao recurso tecnológico, que as tarefas, né, e alinhar os objetivos ali de resolver o problema, né. Além disso, os usuários pedem todos os tipos de informações, eles querem que o software resolva tudo, tenha tudo, e aí, às vezes, o analista ele acaba não conseguindo fazer essa negociação, né, até como a gente fala lá, em relação ao que é mais importante, focar nos recursos mais usados, né. E às vezes também não envolve as pessoas certas ali naquele levantamento de requisitos, ou seja, os sistemas eles são demandados por uma área, e aí uma área específica, e você acaba fazendo aquele levantamento, aquela pesquisa, aquela identificação de requisitos para solucionar aquele problema em uma determinada parte do processo e não entende o processo como um todo, né? Então, existem muitos problemas. Esses problemas, né, que geram aí a má especificação, um levantamento incorreto do software, né, dos requisitos de software, está muito relacionado a tanto aos gaps de comunicação como a gente viu, mas aí essa figura aqui pode nos mostrar que é o seguinte, olha, aqui tem a árvorezinha, né, como que o cliente explicou, né, ou seja, o cliente ele explicou desse jeito, a forma que ele explicou foi, mas o que ele queria é diferente, ou seja, tem um gap de comunicação só do que ele quer e ele explica, né? Ou seja, quando ele está tornando aquilo que ele deseja explícito, já tem um gap de comunicação, então isso já gera uma dificuldade. E além disso, o analista muitas vezes, né, e essa tirinha ilustra bem isso, acaba focando muito em que o cliente vai saber dar todas as respostas em relação à solução que deverá ser desenvolvida, né? Então aqui o analista chega para o usuário e pergunta: preciso saber quais são os requisitos antes de iniciar um projeto de software. Ou seja, perguntou para ele quais são os requisitos. Aí diz, primeiro, o que você quer fazer? Aí o cliente, né, o usuário responde, quero que você desenvolva o projeto do meu software. Aí o analista quer dizer, o que você quer fazer com o software? Aí ele responde, não sei, você que tem que me fazer o que o software faz. Aí o analista diz, deixa de ser cabeça dura, o software fará qualquer coisa que eu projetar. O cliente pensa e fala, então você pode projetar para ele me dizer quais são os meus requisitos?
seja, ele não tem essas respostas, né? Então, isso fica claro quando a gente pensa nessa questão do analista não estar muito, não se envolver e se preocupar muito com o problema, né, de resolver o problema, que quando o cliente, por exemplo, o cliente fala, eu quero uma sacada, mas o cliente, ele não falou que ele precisava de um acesso sacada, mas se o analista, né, tem essa visão do problema, ele vai ter que fazer essa identificação de que precisa aquele acesso, né? Não é uma coisa que o usuário ou o cliente vai ter em mente e vai responder tudo que precisa, né? E a mesma forma, por exemplo, um caixa eletrônico. O cliente pediu queria um caixa eletrônico, não falou a altura. Então, se desenvolveu, atendeu, mas resolveu o problema? Não, né? Porque ele teve dificuldade de acesso aqui. Então, assim, não é só é, fazer o que o cliente fala que tem que fazer, você tem que resolver o problema, né? No final das contas. Então, o analista, ele tem que propor, né, e tem que especificar uma solução que resolva o problema. É isso que é importante, que no final das contas, você tem que resolver o problema, né? Então, tem sempre que entender, né, que você vai ter que identificar o que o usuário faz, isso é importante, mas tem que entender como é que ele tem que ser feito. Ou seja, ali eu vou estar propondo uma solução para o problema. Não é só uma tecnologia para automatizar o que existe, para automatizar o que o usuário já faz, né? Porque ele pode estar fazendo errado, ele pode ter usuários diferentes, você pode estar conversando com o usuário, pode estar entendendo diferente. Então, você tem que entender o problema de uma forma geral, como um todo, né? Eu tenho até o exemplo, né, de um projeto que eu estou envolvida agora, que é o chatbot, né? E aí o chatbot, inicialmente fazendo o chatbot, por exemplo, para um pet shop. O chatbot nada mais é que um assistente virtual. Ele vai substituir, por exemplo, alguém que vai responder sobre os problemas de cachorro, num pet shop, de animais de estimação, preço de consulta, enfim. Se eu ensino para ele errado, não adianta, ele não vai resolver o problema, ele não vai ser um atendente de qualidade, né? Então, a primeira coisa que eu tenho que entender, entrar na organização, entender como funciona, mas mais do que isso, é entender qual a forma correta de fazer aquilo, de responder, de tratar o cliente, né? Porque eu vou ter funcionário que faz certo, vou ter funcionário que faz errado, ou às vezes pode até ter um processo ineficiente dentro da organização. Então, enfim, entendendo agora, né, já entendemos que é extremamente importante, então só para digamos assim, assumir e terminar o objetivo dessa aula, que é fazer a apresentação de uma forma geral de requisitos de software, vamos entrar na definição do que seriam os requisitos, né? Pelo dicionário, requisito significa o quê? Coisa necessária e indispensável, né? Condição indispensável, exigência, requerido, requisitado. É justamente isso, né? O requisito, então, quando a gente leva para o requisito de software, você pensar de uma forma rápida, é o quê? Uma condição que aquele software precisa ter, né? Algo que é necessário ele prover, né? Então, quando a gente estuda as definições da literatura, eu trouxe duas definições para vocês, de requisitos de software propriamente dito. Então, o Somerville, ele define requisitos como descrições dos serviços que devem ser providos pelo sistema e suas restrições operacionais, né? Então, ele está tratando os serviços providos pelo sistema exterior, que a gente podia chamar de requisitos funcionais, e as restrições operacionais dos não funcionais. E Robert Terson, né? Robert Terson, e outro autor traz que não é tão assim, que não é tão difundido assim na literatura, traz uma outra definição interessante, que o requisito é algo, é alguma coisa que o sistema tem que fazer ou uma qualidade que ele precisa apresentar, né? E já existe uma classificação aí já amplamente difundida em relação aos tipos de requisitos, né? Então, os requisitos de software eles são divididos em requisitos funcionais e requisitos não funcionais, né? Os requisitos não funcionais é justamente o quê? O que o sistema vai prover, né? O que o sistema vai fazer, o que eu vou conseguir fazer usando o sistema, né? Então, a definição que Somerville traz requisitos funcionais são serviços que o sistema deve prover, descrevendo o que ele deve fazer, né? Então, alguns exemplos. O sistema deverá cadastrar médicos, ou seja, ele vai prover essa função. O sistema deverá cadastrar pacientes, né? E já os requisitos não funcionais, né, eles têm a preocupação de descrever as restrições relacionadas aos requisitos funcionais, né?
ou seja, como aquele sistema vai operar, né? Com quais restrições, né? De que forma, né? Então, Somerville traz também uma classificação aí para os requisitos não funcionais com relação à origem, que é a classificação onde existem os requisitos não funcionais do produto, os requisitos organizacionais e os requisitos externos. Né? Os requisitos do produto estão relacionados ao software diretamente, propriamente dito. Né? Por exemplo, né? Qual que é a taxa de falhas, né, das funcionalidades daquele software, qual que é a facilidade de uso, né, em quais sistemas operacionais ele vai rodar, em quais browsers, né, qual que é o tempo de resposta de cada funcionalidade que ele vai executar, dificuldade de manter, né, ele realmente me garante que uma pessoa que não tem acesso não terá acesso, né, às funcionalidades não autorizadas. Já os requisitos organizacionais já tá ligado diretamente à organização que contratou ali, né? Ela tem uma restrição de processo, ou seja, demanda-se que seja desenvolvido com um processo, uma metodologia específica, ou a implementação tem alguma restrição técnica, precisa ser numa linguagem específica, né? Ou mesmo restrições de entrega, ou precisa de um prazo específico, tem uma restrição orçamentária, porque isso vai mudar todo aí nas outros aspectos do projeto. Já os requisitos externos estão relacionados a aspectos externos, que são requisitos normalmente legais, éticos, ou mesmo em relação a ter que integrar com sistemas de outras organizações. Enfim, posteriormente, evidentemente, a gente vai aprofundar em cada um aí desses tipos de requisitos, né? Eu trouxe aqui para vocês uma atividade que vocês podem acessar através do link que está descrito aí no slide, vocês podem acessar do celular, e é interessante para dar fazer uma fixação aí do conteúdo que foi apresentado, né? Também, se vocês quiserem aprofundar, todas as referências estão aqui, as referências usadas na apresentação, e eu me coloco à disposição para dúvidas agora ou posteriormente. Como que eu faço para terminar a apresentação?